Para descobrir que R. Kelly é um pouco obscuro, basta ouvir as letras da música dele. Mas não há nada errado com Pump and Grind. No episódio das notícias que ninguém lhe conta de hoje, vamos falar sobre as notícias mais estranhas e maravilhosas que ainda não atingiram as manchetes e hoje vamos contar a você. Então vamos começar pela notícia que preparou a Celeste. Qual é o teu tópico de hoje? Certamente todos temos conhecimento que a China trata cuidadosamente a censura de mídia online. E sem dúvida que todos nós sabemos o Ursinho Puff, que é um desenho animado clássico da infância e muito inocente. Mas a China começou a proibir o Ursinho Puff. Então, e agora a versão chinesa de Ursinho Puff é Ursinho Winnie. Então, se você digitar Ursinho Winnie em servidor chinês, vai aparecer um anúncio a dizer que este é um conteúdo ilegal. Obviamente, para nós isso parece ser bastante extremo e nem todos os locais sabem porque isso acontece. Mas descobrimos que houve muitas comparações entre Ursinho Puff e o presidente da China. E o Ursinho Puff é chamado um urso com pequeno cérebro. Daí surgiu essa comparação com o presidente da China. Talvez um pouco de insulto e obviamente uma vergonha causou essa proibição. Isso faz-me lembrar se a censura da mídia do Jeová permitia fazer algo desse género, talvez o Trump faria a mesma coisa. Eu tento de entender isso, mas surge a questão que isso é exageração relativamente à censura de meios de comunicação. Isso ruína os sonhos da infância também, porque eu cresci com o Ursinho Puff. O interessante é que se você digitar o Ursinho Puff na versão inglesa, isso é permitido, mas quando você digita na versão chinesa, não. Vocês sabiam que o Ursinho Puff na versão russa é chamado Winnie the Pooh. O que é interessante é que esse grupo de personagens não tem nada em comum com a aparência do presidente chinês, o líder supremo. Mas Winnie, sem dinheiro não há mel. Então, se você estiver na China, procure que provavelmente não é censurado. Agora, o que eu tenho para vocês, podem acreditar ou não, mas uma mulher encontrou 27 lentes de contacto em seus olhos. Sim, uma mulher de 67 anos foi para uma operação de cataratas regular. O médico encontrou uma mancha azul e ele pensou que era apenas um muco azul no olho direito. E a mulher estava afirmando que ela tinha problemas com o olho durante a vida inteira. Afinal, ele encontrou 17 lentes de contacto. Em seguida, a mulher foi a mais uma cirurgia onde foram encontradas outras 10 lentes de contacto presas no mesmo olho. A mulher colocou essas lentes ao longo de 35 anos e essas são daquelas lentes de contacto que devem ser usadas durante um mês. Eu não faço ideia como ela conseguiu ficar com aqueles lentes tanto tempo, mas ela não percebeu que ela tem de retirá-los para fora ou ela pensou que as lentes dissolvem-se nos olhos. Sendo uma portadora de lentes de contacto, é possível perder uma lente de contacto. E uma vez eu pensei que a mesma caiu para fora, mas depois eu descobri que a mesma estava por trás do meu olho e voltou para frente novamente. Assim como eu sou portadora de lentes de contacto, essa história certamente vai me dar pesadelos. Mas a mulher ficou cega ou ela continua a ter visão? Não, ela consegue ver. Ela apenas disse que tem o olho direito seco. Sim, eu nunca pensei que é possível ter o olho seco. Diz isso 10 vezes mais rápido. Olho direito seco. Mas ela disse que agora sente-se melhor e pode ver perfeitamente com lentes. Mas 27 lentes por trás do olho. Isso é horrível. Apesar de não precisar das mesmas, eu acho que vou ficar com esse receio para sempre. Agora, a próxima história que eu tenho para vocês é um pouco estranha. Então, a mesma é sobre R. Kelly. Todos nós sabemos que é um cantor de R&B. Então, este homem vendeu 60 milhões de álbuns em todo o mundo com músicas como Ignition e também Trapped in the Closet. Então, apareceram dois pais e disseram que R. Kelly tem feito quase uma lavagem cerebral à sua filha e ela juntou-se ao culto sexual dele. Então, existem 6 mulheres que vivem em casas dele em Chicago. Elas estão a viver lá e têm que fazer tudo o que R. Kelly diz, vestir aquilo que ele quer e também elas têm que realizar atos sexuais com ele. Então, tudo isso foi filmado e mostrado aos amigos dele. E os ex-trabalhadores que trabalharam com R. Kelly confirmaram que isso é verdade. Primeiro, isso soava como uma farsa. Sabe quando às vezes lemos essas histórias de tabloides e você não acredita que isso pode ser verdade? Mas nas conferências de imprensa, alguns pais falaram que dentro de 2 ou 3 dias, eles vão dar mais notícias e mais evidências ao FBI. Mas o que vocês acham disso?
Podemos tentar entender os pais que estão a interferir. Agora, essa não é a primeira acusação contra R. Kelly. Até mesmo se você quer fazer os seus filhos famosos, mas a minha mãe nunca me levaria para alguém que poderia ter conexões com a pornografia infantil. Por isso, para mim, é esquisito que os pais colocam as suas filhas nessa posição. Eu ouvia dizer que ele deu chuva dourada a uma menina de 14 anos, mas isso foram rumores. Mas juro que Boondocks fizeram um episódio sobre isso também. Houve alguma pornografia infantil ou algo assim absolvido, embora a evidência do julgamento foi bastante condenatória. Pois essas estrelas que têm tanto dinheiro podem comprar tudo. Para descobrir que R. Kelly é um pouco obscuro, basta ouvir as letras da música dele. Mas não há nada errado com Pump and Grind. E há uma música com o nome A Idade é apenas um número ou algo assim. Sim, Age ain't nothing but a number. E a Prison is just a room. Well, R. Kelly, let's see when you... Espero que o dinheiro os guarde. Bem, de momento, isso são todas as notícias esquisitas e maravilhosas para hoje. Mas ficaremos atentos para outras histórias fantásticas para informar-lhe. Então volta a clicar novamente.